Olá, tudo bem? Eu sou o Gelson. Eu sou a Cláudia. Nós estamos aqui para fazermos o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E os médiuns não eram só da França, de outras partes da Europa, mandavam as cartas para o Kardec, ele ia lendo, fazendo as seleções das melhores respostas, daquelas que eram mais coerentes, e às vezes, ou na maioria das vezes, quando elas não eram absolutamente iguais, com as palavras escritas assim, a forma com que estava escrito ou a lição que estava sendo passada era a mesma. Portanto, Kardec mostra que as comunicações de espíritos que estão em patamar superior são sempre muito parecidas, da mesma forma aqueles que estão em patamar inferiores. Só que a diferença é que os espíritos superiores eles vão dar sempre respostas coerentes umas com as outras, não vai ser igual nas palavras, mas o que está sendo respondido é a mesma coisa. Já os espíritos inferiores, nem sempre. Parte 1 das causas primárias. Capítulo 4. Do princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. A vida e a morte. Inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Então, as plantas, os animais e os seres humanos, todos têm as suas características próprias de reprodução e têm em si os mecanismos e os órgãos que propiciam essa reprodução. Portanto, são seres orgânicos. Assim também como existem as microvidas com as características próprias e seus métodos de reprodução próprios. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprio, e que se formam apenas por agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Portanto, nós vamos encontrar em todos esses materiais que a gente encontra na natureza, que são os inorgânicos. A mesa é uma matéria orgânica porque ela é feita de madeira, mas ela aqui está sem vida. Então, segundo a classificação química atual, as matérias orgânicas é aquilo que é derivado de algum ser vivo. Então, hoje é uma madeira, mas ela é um material orgânico. Não podemos esquecer isso. O plástico é um material artificial que vem do petróleo, que é uma substância mineral. Ou seja, esses não têm vida. Mas as classificações têm que ser adaptadas. Não está errado o que o Kardec diz. Os minerais são inorgânicos. A madeira é orgânica, mas não tem vida, segundo as classificações modernas. Portanto, nós vamos entendendo que a vitalidade é aquilo que tem vida, que vai reproduzir, que tem as características lidas anteriormente, que vai ter órgãos específicos para produzir o movimento ou a reprodução. E a vitalidade, que as plantas crescem, elas não vão sair andando, mas elas crescem. Então elas vão ter a sua vitalidade, vai ter um determinado movimento. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A lei da matéria, a lei que regula a junção dos átomos para formar uma molécula, a molécula para formar os corpos. Então, tudo isso tem uma lei química que é definida. Por exemplo, hidrogênio e oxigênio tem no ar. Isso vai virar água se tiver a presença do nitrato de prata. Mas a água é composta de oxigênio e hidrogênio.
certo? Tem uma lei que atrai o oxigênio e o hidrogênio para formar a água, mas ele precisa de uma outra coisa, um catalisador para produzir a água. A água é formada de oxigênio e hidrogênio, mas existe oxigênio e hidrogênio na natureza a mancheias. E não vai tudo virar água, porque para virar água precisa de nitrato de prata. E como Deus criou a água? Segredos de Deus, não vamos aprofundar na origem da vida, porque não é nosso objetivo. Mas, para criarmos as substâncias que hoje existem, os compostos químicos que hoje existem, tem que ter afinidade entre os átomos e um catalisador. Esse catalisador vai proporcionar a existência de uma terceira substância, ou a criação de uma terceira substância, ou a formação de uma terceira substância. É importante entendermos isso. Da mesma forma, para o nosso organismo absorver o ferro, nós precisamos da vitamina C. Então não adianta você comer beterraba para assimilar o ferro. Tem que comer também a cenoura. Logicamente que nós estamos falando aqui de uma forma empírica, apenas didática, para a gente poder entender a ação de um catalisador. Não estamos entrando em minúcias da área que a gente não domina. Então, para formar as moléculas, são compostas de átomos, dos mais variados. Então, os átomos têm a lei própria de atração para formar uma família de elétrons em torno de um núcleo. E o núcleo é composto de prótons e nêutrons e mais uma infinidade de subpartículas que vai sendo descoberta atualmente. Bom, esse átomo vai se agrupando vários átomos para formar uma molécula. Existe uma lei que os átomos vão formar esse plástico preto, vão formar este plástico branco. Tem uma lei e um conjunto de átomos diferentes, logicamente, porque um aqui é branco e outro é preto, embora seja um plástico. E sim, como poderia ser de outra cor, o plástico tem variadas quantidades de cores. Na natureza, existem os minerais, que são o minério de ferro, tem o ferro e uma série de outros elementos junto com ele para compor aquele minério. Portanto, tem que passar pelo processo de usinagem para ele ser transformado nas siderúrgicas. Ali você vai ter os mais variados tipos de ferro a partir do minério de ferro. Então, tem uma lei que agrega aqueles metais, aqueles materiais, aqueles compostos, aquelas substâncias químicas todas, que nem todas são metais, junto ao metal ferro. Então, a partir dali, a inteligência humana, com as tecnologias que os seres humanos desenvolvem, cria-se vários tipos de ferro diferentes para as mais diferentes aplicações da indústria, citando o ferro, que é o mais comum. Assim, tem o ouro, a prata e todos os demais minerais. Bom, tem uma lei que o ser humano aprendeu a manipular e ele transforma, então, os minerais encontrados na natureza naquilo que ele quer, a partir dos que tem ali e do que ele pode misturar uma coisa com a outra. Então, tem certos metais que, se você misturar um com o outro, não vai acontecer nada. Se você colocar um terceiro elemento, que chama-se de catalisador, altera as leis de estabilidade e eles formam um outro elemento. Então, a lei de atração é a mesma, mas em cada substância tem a sua atração, a sua repulsão ou a inércia. Não funciona, não vai misturar nada para formar os mais diferentes metais. Mas aí, para a gente aprofundar mais do que isso, seria estudar química, que não é o caso. Então, existe uma lei de atração. Então, para formar as moléculas dos nossos corpos, tem uma lei de atração, que vai montando os nossos compostos, são normalmente compostos orgânicos, cálcio, carbono e outras substâncias. Nosso organismo tem praticamente todos os minerais. E assim vai formando um corpo, seguindo uma lei de atração entre esses átomos que formam moléculas e entre essas moléculas que formam todos os nossos tecidos. O tecido da pele é diferente do tecido do músculo e assim sucessivamente, segundo uma lei de atração. Basicamente, para formar o nosso corpo, temos a mente. O espírito, ele pensa, cria suas ações, seus karmas, suas atitudes e com isso vai criando os nossos corpos segundo a possibilidade determinada pelas leis divinas, que já é uma outra parte transcendente da lei da atração da matéria, as interferências psíquicas na formação do nosso corpo. Questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Na formação da matéria, qualquer matéria que seja, tem leis que regem, conforme vimos na questão anterior.
Para formar corpos orgânicos e inorgânicos, a lei é a mesma, a matéria é a mesma, somente a composição de cada substância é diferente. Então, aqui a resposta mais certa seria os corpos orgânicos está vitalizada, porque as plantas têm vida, é uma matéria orgânica e ela não é um animal, certo? Não que a questão esteja errada. Alguém, na hora de traduzir, colocou uma palavra inadequada, não refletiu sobre a resposta. Mas tudo bem. É importante que nós entendamos que a matéria orgânica tem algo mais. Então, ela está vitalizada, ela tem vida. Portanto, as plantas crescem, os animais crescem, os homens crescem. A diferença entre a planta, os homens e os animais é: os animais andam, na sua maioria, ou nadam, e os seres humanos, além de andarem, eles pensam, eles criam. Têm uma inteligência maior. Na formação dos corpos orgânicos, então, utiliza-se todas as matérias chamadas inertes, as matérias químicas, porque o nosso organismo precisa de sais minerais e das composições orgânicas, das vitaminas e tudo mais extraído das plantas que a gente ingere, certo? Então, a partir do momento em que esses alimentos entram no nosso organismo, passam pelo processo de digestão para formar e manter vivo nossos corpos. Ela recebe um influxo de uma mente para gerar o corpo tal qual nós temos, certo? Questão 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. De novo aqui, eu sei que alguns espíritas mais tradicionais vão querer me jogar pedra, mas é a animalização, porque se tem plantas, animais e seres humanos, então é vitalização da matéria, para ela ter a vida. O princípio vital, exatamente que vai fazer a diferença para dar a vida, e o princípio inteligente. Conforme vimos no item 2, que estudamos atrás da introdução, tem inteligência vegetal, que é responsável por ter um princípio inteligente, com inteligência vegetal, que vai formar os vegetais em suas mais diferentes espécies, segundo as características genéticas de cada um. Temos a inteligência animal, criando a vida animal, e temos a inteligência hominal, criando todas as obras de engenharia que nós temos hoje. Bom, o princípio vital é que dá vida a tudo isso. Sem o princípio vital, nós não temos vida. Então, à medida que a gente nasce, tem uma carga vital muito grande, que os orientais dizem que a criança tem muito viço, que ela tem muita água no organismo. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o viço, vai perdendo água. E a doutrina espírita ensina-nos que nós estamos perdendo vitalidade. É um conceito que vai se somar para a gente, não tem que diminuir esta ou aquela teoria que já existe. Então nós temos que somá-las para vermos como nós vamos entender um conjunto mais amplo, que na realidade a gente perde vitalidade. Só que os orientais entendem que nós estamos perdendo água. Fiz esse parâmetro para que a gente possa conseguir sempre associar a ciência espírita com a ciência que existe na Terra. E a medicina que ensina sobre a vitalidade ou não, de uma forma bem ostensiva, é a medicina oriental. Por isso a gente fez esse parênteses, para que a gente possa entender e ampliar. Quando estão falando que estamos perdendo água, nós estamos perdendo vitalidade, e na realidade é mais ou menos a mesma coisa, porque a gente murcha, vai ficando cheio de ruga, não é? Questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade de matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Bom, o princípio da vida, nós normalmente vamos achar que lá na fecundação, seja a semente germinando ou a formação do óvulo para gerar um ser humano ou qualquer ser vivo, ali começou a vida. Mas, sim, ali começou a vida, mas antes existia uma energia que vai moldar aquela vida. Assim nós entendemos do ponto de vista espírita. E essa energia que vai moldar a vida é o espírito. O espírito vai receber, para
a cumprimento das suas atividades e vida aqui na Terra, uma energia vital, uma carga vital. Essa carga ele vai absorver do fluido cósmico universal, e desse fluido cósmico universal ele vai começar a transformá-lo para criar essa energia vital. No decorrer do estudo, vai ficando cada vez mais claro, porque vai sendo uma pergunta após a outra, esclarecendo mais. Portanto, a vida existe porque existe um princípio inteligente que junta-se à matéria e vai agregando matéria para que ele possa crescer, nascer, crescer, reproduzir, completar seu ciclo de vida. Esse princípio inteligente nos animais e a inteligência nos seres humanos seguir a sua vida no plano espiritual, aperfeiçoar-se e voltar para fazer o mesmo ciclo no eterno ciclo evolutivo dos seres vivos. Conforme o livro Evolução em Dois Mundos nos traz muitas informações sobre o processo evolutivo da vida, tanto das bactérias até aos seres humanos. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. O hidrogênio é um dos átomos mais simples da nossa tabela periódica. Um elétron, um próton. Então, nós temos que procurar entender que ele ainda não é um elemento primitivo. Existe algo que o gerou. Esse algo que o gerou, que é o primitivo, que aí nós vamos entender mais para frente que é a matéria universal, ou fluido cósmico universal modificado. E quem o modifica, nós vimos lá na questão 27, que já passamos pelo estudo dela, são as mentes dos espíritos que são treinados para fazer essas modificações. Portanto, nós temos que procurar entender que o espírito, o fluido cósmico universal e a matéria que nós entendemos como matéria são os elementos constitutivos do universo. Só que o espírito, para unir a matéria, ele tem que manipular esse fluido universal criando o seu perispírito. E o perispírito ainda manipula o conjunto mente do espírito, o espírito e o perispírito e o corpo manipulam um terceiro, que é o princípio vital, o fluido vital, que vai mantê-lo vivo. Letra A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isso é consequência do que dissemos. Então, o Kardec ele era muito minucioso. Ele fazia uma pergunta, dava uma resposta e ele procurava a confirmação dessa pergunta com essa resposta para ficar bem claro para nós. A gente vai vendo que uma pergunta após a outra vai esclarecendo, a pergunta posterior vai esclarecendo a anterior e vai trazendo para a gente uma didática fantástica para a gente poder entender essas coisas tão sutis, tão sublimes e para algumas pessoas uma grande novidade. Então, o elemento primitivo vai sendo manipulado pela mente do espírito, o perispírito e o corpo que está se gerando para criar toda a vida. Questão 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Bom, então nós temos o espírito, a matéria, e para ligar o espírito à matéria nós temos o perispírito. E estamos imersos no fluido universal, assim como os peixes estão dentro d'água, imersos na água. Não dá para conceber a vida de um peixe fora da água. Não dá para conceber a existência do universo sem o fluido universal. Bom, para nós termos uma ideia do que é esse fluido, eles compararam ao fluido magnético, que você pega dois ímãs, supondo que essa pedra e esse plástico sejam um ímã,
o ímã vai atrair ou vai repulsar. Só para a gente ter uma ideia, aquela linha de força que nós não vemos, mas existe, porque atrai ou repulsa, eu não tenho ímã aqui agora, né? Então, que atrai ou repulsa é aquilo que eles encontraram para nos explicar o que é um fluido cósmico universal. Bom, o espírito, ao reencarnar, ele vai receber uma quantidade de princípio vital, de energia vital, para ele cumprir uma etapa de vida. Ponto. Para que ele essa quantidade de princípio vital vai ser proporcional ao tempo de vida que ele está aqui, podendo ser prorrogada, caso ele venha desempenhar funções relevantes e necessária a prorrogação. Em alguns casos, ele vai queimar essa energia vital usando mal as suas energias no dia a dia. Aí ele vai envelhecer mais rápido, vai se desgastar mais rápido. Se você pega um carro e quer andar com ele em alta rotação o tempo todo, o motor vai gastar muito mais rápido se você usar, segundo as determinações do fabricante, de acelerar na hora que é para acelerar, reduzir na hora que é para reduzir, manter a aceleração proporcional à necessidade de esforço do carro. Certo? Da mesma forma, se nós alterarmos a nossa necessidade de esforço, nós vamos gastar energia, nós vamos nos prejudicar. E aí essa energia vital vai se desgastar mais rápido. E as pessoas que morrem antes da hora, elas desencarnam com muita energia vital, porque não estava previsto ele morrer ali. Aconteceu um acidente, por imprudência, por invigilância, que são chamados suicídios inconscientes, para que a pessoa venha ter esse momento. Então, são situações distintas. Mas o básico é que todos nós temos energia vital que vai nos conduzir à vida até o momento da gente retornar para o plano espiritual. Certo? É importante nós entendermos que nós não morremos. Nós devolvemos o corpo para a Terra, que da Terra nós recebemos, porque o nosso corpo é o quê? Nós fomos nos alimentando dos alimentos que vieram da Terra, foi formando as nossas células, que a gente era pequenininho lá no colo da nossa mãe, crescemos, absorvendo esses nutrientes, e depois, chega um dado momento, nós temos que devolvê-lo à Terra. E o espírito volta para o espaço. E o princípio vital que ainda sobrou, aqueles técnicos em desencarnação, vídeo, livro Obreiros da Vida Eterna, vão trabalhar para tirar esse fluido, para não sobrar nada, para a gente não ser vampirizado pelos espíritos que ficam nos cemitérios esperando vampirizar essa energia vital dos cadáveres, o que faz com que eles sintam muito mal. Portanto, a importância da gente fazer o bem, da gente sintonizar com o bem, de no velório mantermos pensamentos elevados de oração, para que os bons espíritos venham auxiliar aquele que está desencarnado. Certo? Então, o princípio vital, ele mantém a vida e, na hora que a vida termina, ele deve estar também zerado. Questão 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Este movimento ela o recebe, não dá. Então, aí você vai falar, mas a planta não se movimenta, ela cresce. Então, ela tem um movimento de crescer, ela cumpre o seu ciclo de vida normalmente. Algumas plantas vivem bem mais do que os seres humanos, outras vivem menos. Cada um tem seu ciclo de vida, portanto, tem seu princípio vital apropriado a aquela vida. Assim também os animais têm o seu princípio vital apropriado àquela vida. E os seres humanos, idem, segundo as suas possibilidades, segundo as suas necessidades e as suas capacidades. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo a sua necessidade e as suas possibilidades. Questão 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Para nos mantermos vivos, temos que ter esse princípio vital. Nós temos essa carga de princípio vital que, se a gente não souber usar, a gente vai perder, ela vai diminuir. E se a gente souber usar, ela pode até ser ampliada, ser produzida com mais intensidade durante a vida, a gente absorver mais dessa energia e doar pela imposição de mãos. Então, sempre que a gente faz o bem,
nós estamos manipulando esse fluido universal para melhorar a nossa vitalidade. Letra A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. E Kardec é exaustivo no seu esclarecimento. Porque o princípio vital, esse agente vital que ele está dizendo ali, é a absorção de uma modificação do fluido cósmico universal, que a gente viu antes. Portanto, está em estado latente. E as mentes, ou o princípio vital, o princípio inteligente, melhor dizendo, de cada ser vivo, absorve aquilo que lhe pertence, aquilo que é necessário à sua vida. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulso da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então, à medida que nossos órgãos vão se desenvolvendo, as nossas atividades internas vão produzindo uma espécie de atrito que vai manipulando esse princípio vital tão importante à nossa existência.